Olá, meu nome é Moisés e vou apresentar o trabalho intitulado Estudo de pasta de cimento Portland reforçada com fibras de bambu submetida a elevadas temperaturas. Sou orientado do programa de pós-graduação de Ciência de Materiais, nível mestrado, pelo professor Dr. Josmaria Rodrigues da Silva. Inicialmente, os materiais compósitos contendo fibra de bambu para reforçar pasta de cimento Portland desperta crescente interesse devido à sustentabilidade das fibras de bambu e capacidade de aprimorar o desempenho estrutural dos concretos. Neste trabalho, o objeto do estudo foi a pasta de cimento Portland para compreender melhor a atuação dessas fibras no aglomerante, que é o cimento Portland, sem interferência dos agregados. Então, nós trabalhamos com um modelo simplificado somente da pasta, uma vez que os agregados poderiam acrescentar ao sistema uma complexidade maior, tornando mais difícil a compreensão da interação fibra-aglomerante. O objetivo geral do estudo foi analisar a resistência ao fogo e as alterações nas propriedades físico-químicas da pasta de cimento Portland, reforçada com fibra de bambu em elevadas temperaturas. Já os objetivos específicos foram avaliar o comportamento térmico da fibra de bambu por meio de DSC e de TG, caracterizar a pasta de cimento Portland reforçada com fibra de bambu antes e após a exposição às elevadas temperaturas, investigar alterações nas propriedades mecânicas após a exposição em situação de incêndio, analisar a influência da adição de fibra de bambu e temperaturas elevadas na porosidade e propriedade absortiva do material, avaliar também as características morfológicas e microestruturais após exposição a elevadas temperaturas, usando análise de imagens, microscopia óptica e de varredura. E também identificar melhorias na formulação para aumentar a resistência ao fogo e propriedades mecânicas em elevadas temperaturas. Primeiramente, na revisão bibliográfica, vamos pensar que quando eu tenho uma mistura de água e cimento, que é um aglomerante, nós vamos ter o que chamamos de pasta. Se eu adiciono um agregado miúdo, que na prática é areia, nós teremos argamassa. Adicionando o agregado graúdo, concreto simples. Adicionando as armaduras metálicas, passaremos a ter concreto armado. É muito comum na literatura encontrarmos o reforço de materiais, de concretos, desse compósito, com fibras, com o objetivo de reduzir as trincas de retração e também aumentar a resistência à tração do concreto, uma vez que o concreto possui alta resistência à compressão, porém uma baixa resistência à tração. Essas fibras atuariam no sentido de melhorar esse incremento ali, de trazer mais resistência à tração ao material. Então, vamos tratar um pouquinho sobre bambu e fibras de bambu. O bambu é um vegetal com resistência à compressão variando de 47 a 170 MPa, enquanto sua resistência à tração varia entre 89 a 220 MPa, dependendo da espécie, sendo essa resistência largamente superior ao aço, e que é muito utilizado na construção civil. O bambu é uma planta de crescimento rápido e oriunda naturalmente dos trópicos do planeta, especialmente em áreas da África, Ásia e América Latina. Por ser um material leve, renovável ecologicamente, tem sido amplamente estudado como possível adição em concreto, seja por meio de barras, seja por meio de fibras. A fibra de bambu ela tem se destacado em relação às outras fibras naturais, tais como de sisal, de coco, devido às suas propriedades mecânicas e à sua durabilidade. A superfície mais rugosa e porosa da fibra de bambu permite uma melhor aderência com a matriz cimentícia, o que torna uma opção promissora para materiais reforçados com fibras naturais. Quando o concreto é submetido a altas temperaturas, ele experimenta um processo físico e químico que leva a alterações irrecuperáveis, que afetam o desempenho do material e, em muitos casos, leva à destruição total do material. Torna-se necessário o aumento do tempo requerido de resistência ao fogo, TRRF, nos materiais estruturais para garantir maior tempo de fuga em uma situação de incêndio. E também a redução do efeito explosivo é algo desejado para o aumento do tempo requerido de resistência ao fogo. Quando o concreto passa por um aquecimento, o fluxo de calor da sua superfície para o seu interior vai fazer com que ocorra um deslocamento da água presente em diversas formas dentro do material, ocasionando assim um acúmulo de tensões internas, e essas pressões dos poros pode então
causar a ruptura explosiva do concreto, que é o fenômeno Spelling. Vamos então para os materiais e métodos da pesquisa. A água potável, né? Foi utilizada então a água potável, fornecida pela concessionária Águas de Barra do Garça, cimento Portland CP2 F32, que foi moldado então e colocado nesses moldes prismáticos e moldes cilíndricos. A fibra de bambu, ela foi extraída do bambu in natura, da espécie Bambusa vulgaris. E aí, então, para a produção dos espécimes, foram feitas, então, a seleção e dosagem dos materiais, homogeneização, adição da fibra de bambu no grupo de amostras reforçadas, a pasta foi adensada conforme a BNT, desmoldagem após 24 horas, identificação dos corpos de prova, manutenção em meio saturado por 7 dias. Então, aqui a produção das pastas reforçadas, e posteriormente eles foram aquecidos em uma temperatura que simulava a situação de incêndio. Baseada na curva da ISO, conseguimos então, de acordo com a rampa de aquecimento da literatura e da ISO, estabelecer uma rampa intermediária conforme as condições técnicas da múfula que nós tínhamos à disposição. Foram feitas, então, a análise térmica das fibras de bambu por termogravimetria e calorimetria diferencial, a resistência à compressão axial, resistência à tração na flexão, absorção e índice de vazios, análise tátil visual e microscopia. Aqui nós temos o procedimento que foi realizado para tração na flexão, e para a microscopia foram divididas 24 regiões da superfície e foram determinados os comprimentos e as espessuras médias das trincas. Para as fibras foram feitos termogravimetria e calorimetria também, de modo que foi possível identificar a temperatura de decomposição desse material em função do tempo de exposição. O primeiro pico da DSC se refere à decomposição da hemicelulose, já o segundo pico está relacionado à decomposição da celulose e da lignina. Aqui nós temos uma imagem dos corpos de prova ao lado esquerdo, corpo de prova sem as fibras, do lado direito, corpo de prova com fibra. A diferença que nós tivemos foi essa após exposição. Os corpos de prova com fibra foram menos afetados pela temperatura, de modo que as trincas, as fissuras, elas foram menos intensas do que nos corpos de prova sem as fibras. Em temperatura ambiente, a adição de fibra resultou numa redução de 9,84% da resistência à compressão. Após exposição ao fogo, o grupo reforçado com fibra conseguiu manter 10,4% a mais de resistência à compressão do que o grupo controle. Em temperatura ambiente, a adição de fibra resultou em aumento de 23,07% da resistência à tração na flexão. E após o aquecimento, o grupo sem fibra se desintegrou. E o grupo com fibra apresentou uma redução de 62,5% da resistência à tração na flexão. Aqui nós temos um exemplo que mostra os corpos de prova sendo ensaiados. Aqui, no caso, um corpo de prova não aquecido, sem o processamento térmico. Então, aí é possível verificar a atuação da fibra no sentido de aumentar a resistência à tração na fibra mais tracionada da amostra. Para as amostras confeccionadas com a pasta padrão sem fibra, a absorção foi de 31,47%, enquanto que os produzidos com fibra foi de 30,51%. Em relação aos índices de vazio, observa-se um valor médio de 54,74% para as amostras com fibra, ante 53,09% para aqueles sem fibras. Por microscopia, identificou-se um aumento de 62,89% no comprimento das fissuras, o que pode indicar uma distribuição melhor da tensão interna quando ocorre o transporte de água. E identificou-se uma redução de 67,24% na espessura das fissuras para os corpos de provas reforçados. Considerações finais. A adição de fibra auxiliou na redistribuição das tensões internas, aumentando o comprimento e reduzindo a espessura das fissuras, reduziu o efeito explosivo, reduziu a resistência à tração na compressão, também a absorção de água e a trabalhabilidade, e aumentou a resistência à tração. Portanto, a utilização de fibra de bambu é uma alternativa ecologicamente viável para a produção em larga escala. E aqui as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigado.